Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista Carlos Alberto Maria. Nascido em Sorocaba no dia 2 de julho de 1958, Carlos Alberto Maria é casado com Mara de Campos Fontão Maria e pai de Tauana, Caetano e Thales. Graduado em Comunicação Social pela PUC Campinas, Maria atua em jornalismo desde 1979. Já trabalhou no Diário do Povo, em Campinas, Jornal da Cidade, em Jundiaí, Jornal Cruzeiro do Sul e TV Globo. Foi chefe de reportagem na TV entre os anos de 1991 e 1992. Retornou ao Jornal Cruzeiro do Sul, onde foi repórter, secretário de redação e editor responsável. Entre 1997 e 2008, foi secretário municipal de governo, trabalho, transportes e defesa social, cidadania e, por fim, comunicação nas gestões dos ex-prefeitos Renato Amari e Vitor Lippe. Começou a trabalhar em marketing político e eleitoral a partir de 1994, onde está até hoje. Atualmente é também diretor da C-Maria Comunicação. Maria, seja bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Cumprimentar os telespectadores da TV Jornal Cruzeiro do Sul, as demais emissoras aí que compõem o grupo, né, que levam ao ar aí o Vida Pública. Agradecer a oportunidade e estamos à disposição. Ok, o prazer é nosso recebê-lo aqui com essa vasta experiência em jornalismo. É claro que tem muito por contribuir nesta área da comunicação social e como já contribuiu, e também até como secretário das duas administrações que nós citamos. Mas antes, vamos saber um pouco do Carlos Maria, nascido aqui, né, Maria, em Sorocaba. Teus pais também são daqui? Nascido aqui em Sorocaba, na região do Cerrado, ali mais exatamente na Avenida General Carneiro, onde eu passei boa parte da minha vida, quase 2/3 da minha vida hoje. Meu pai é de Itapevi, né? O pai do meu pai foi um dos fundadores da Cooperativa Agrícola Cotia, e minha mãe é da região de Agudos, os dois hoje falecidos, né? Mas eu fiquei até 19 anos aqui em Sorocaba, quando eu fui para Campinas, então, fazer a faculdade de jornalismo, né? Tem irmãos também ou não? 3 irmãos, o mais velho, o Celso, aí abaixo de mim o Cássio, e minha irmã Fátima, que é a mais nova de nós 4. Além de você, outros foram para o jornalismo também ou não? Não, todos, na verdade, assim, fizeram carreira em banco, né? Hoje o mais novo, o Cássio, ele trabalha na Ciretran de São Roque, né? Mas também fez uma longa carreira em banco. Eu fui bancário durante 6 meses, no começo da época de faculdade, durante 6 meses eu fui bancário em Campinas, né? Mas aí não me habituei, era uma coisa muito burocrática, né? Para mim não combinava com o meu estilo, né? Meu estilo de vida. Na verdade, o jornalismo também foi uma opção, digamos, de última hora, né? Eu tinha na minha cabeça, aos 19 anos, que eu ia fazer administração de empresas, né? Até por causa de um tio, né, irmão do meu pai, o mais novo dos irmãos do meu pai. Ele tinha uma carreira bem sucedida como administrador de empresas e assim, foi como se fosse um espelho para mim. Mas daí, de última hora, já no então 3º colegial, né, hoje ensino médio, eu falei, não, vou tentar jornalismo, né? E também fiz o vestibular, não fiz cursinho nem nada, fiz vestibular. Tá, já passou na primeira, sim ou não? Mas aí assim, mais fácil. Eu quase passei, inclusive, na FUVEST, né? Naquela época eu já tinha FUVEST, eu por 2 pontos eu não fui para a segunda fase, mas sem fazer nada e tal, bem assim. Talvez até isso tenha contribuído, eu fui bem descontraído para fazer o vestibular, talvez isso tenha me deixado relaxado a ponto de fazer sem compromisso, né? Mas aí acabei passando na faculdade em Campinas, né? na PUC, e como alguns amigos também daqui de Sorocaba, foram para lá fazer jornalismo, inclusive 2 amigas que foram repórteres aqui no Cruzeiro também, a Kátia e a Débora, né? Também a gente acabou fazendo a faculdade no mesmo período. Aliás, eu voltei para Sorocaba, eu já havia tido um convite do então editor do Cruzeiro, Sérgio Coelho, final de 1982, ele me convidou para ser repórter no Cruzeiro, mas aí acabou não dando certo, tudo mais, por indicação da Kátia, né? A gente tinha
estudado junto. Aliás, já no terceiro colegial a gente estudava junto. Da nossa classe, por incrível que pareça, da nossa classe do terceiro colegial saíram 4 jornalistas, né? A Débora, a Cátia, eu e o Paulo, né? Que acabou, quando eu passei aqui pela prefeitura, acabou trabalhando comigo também na Secretaria de Comunicação. Minto, tinha uma quinta pessoa que começou a fazer jornalismo, mas acho que não terminou, que era a Esther. Então, uma classe de 20 e tantas pessoas, praticamente 20% foram ser jornalistas. E conta uma coisa, a sua descendência oriental, de onde vem? Bem, a família da minha mãe é de Tóquio, a família do meu pai é Hiroshima, Nagasaki. Por sorte ou por azar de todo mundo, né? vieram para o Brasil bem antes do episódio das bombas e tudo mais, né? Tem uma particularidade, né? Assim, que a gente estava comentando, né? O meu sobrenome ele é exclusivo, ele é único, né? Então, qualquer descendente japonês que vocês encontrem por aí com o nome Maria, como é o meu, Maria normalmente, M-A-R-I-A, ou R-I-Y-A ou R-Y-A, é parente, né? Nós somos descendentes de samurais e houve uma época em que havia uma discordância lá com o imperador, houve né, uma perseguição em relação aos samurais. O nosso sobrenome original é Takeda, né? Aí mudou para Maria por força da influência jesuíta que já havia naquela região, naquela época. Aliás, recentemente li um livro a respeito lá das bombas, né, e lá faz bastante citação da atuação jesuíta na região atingida pelas bombas. E é verdade que os samurais eram espadachins mesmo ou não? Eles eram guerreiros, né? Eles eram guerreiros, assim, assim, é meio que assim, uma coisa que fica entre nobres, né, e guerreiros propriamente ditos, né? Morava em castelos, a gente já fez várias pesquisas, então tem tinha, né, há muito tempo, né, mais ou menos alguns séculos, da era feudal, né, da Europa, mas tinha castelo, então tinham terras, né, eram proprietários de terras e tudo mais. E aí acabou que de Takeda nós viramos Maria, né? E você já esteve no Japão? Ainda não houve oportunidade? Não teve. Na verdade, assim, eu nunca tive uma proximidade muito grande com a colônia japonesa, né? Meus pais eram pequenos comerciantes, eles não tinham, enquanto solteiros, eles tinham uma vida social intensa, no clube japonês, né? Meu pai na cidade dele, minha mãe na cidade dela, mas depois que casaram, eles acabaram por não ter uma vida social. Eu só vim frequentar a colônia japonesa aqui de Sorocaba, né, a USENS, né, a partir dos 14 anos, e por um motivo que não era nem social, era esportivo, né? Eu fui lá para jogar tênis de mesa, né? Aí, claro, a partir disso, comecei a ter uma vida social, aquelas coisas, né, que já faz muito tempo. Bailinho, carnaval, né, sair junto com os amigos e tudo mais, né? Essa foi a vida social. Né, pra você ter uma ideia, eu só comecei a gostar mesmo de comida japonesa depois de adulto, né? Até então, porque a comida japonesa ela tem um esmero para fazer, né? Ela tem todo não é um ritual, mas é uma coisa demorada, elaborada, né? É aquela coisa, porque assim, acho que todo mundo sabe, né, que a culinária é a primeira sensação que você tem, que você é atraído pela comida, é o cheiro. Né? Desculpa, o primeiro é o visual. Você olha o visual, se te agrada, é um passo para você consumir. O segundo é o cheiro, né? O odor. Se você acha que o cheiro é bom. E terceiro é o paladar, né? Então, a comida japonesa, a oriental, ela tem essa coisa desse esmero, né? São pratos bonitos. E para isso leva tempo, né? E minha mãe praticamente não tinha tempo para fazer isso, né? Como eu disse, era pequeno comerciante, ela e meu pai eram pequenos comerciantes. Então não tinha tempo para isso. Então raramente a gente comia comida japonesa, a não ser quando ia na casa de alguns tios, assim, onde esses tios tinham mais o hábito, né, de ter a alimentação da culinária japonesa. Mas tem vontade ainda de conhecer o Japão, de ir para lá? Olha, Fernando, eu gostaria, né, assim, como eu não tive muita proximidade, né, então acabou que ficou uma coisa, vamos dizer, relegada na minha vida, né? Mas depois, né, assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de ler, talvez isso tenha me levado para essa área de jornalismo, né? Então já li muita coisa sobre o Japão. Aliás, eu estou lendo um livro agora, coincidentemente, que é Memórias de um Anarquista Japonês, né? Um anarquista japonês? Existe. Existia comunista, socialista japonês, existia de tudo. Como em todo lugar tem, né? Então, assim, isso me atrai muito, né? Acho tem uma riqueza profunda, né? Tem uma tradição enorme.
assim, muito, se confunde muito, né, com as tradições, com a história, com a cultura chinesa, né? Tá? Que a China, na verdade, foi o grande império antes do Japão se tornar império, era a China que tinha essa cultura, né, essa história mais rica, né? E eu acho também, assim, a cultura chinesa muito rica, acho um país lindíssimo. Gostaria de ir. O problema é ter dinheiro para ir, mas gostaria de conhecer. Essa parte é mais difícil. Assim, eu acho viajar um grande barato. Eu acho viajar é uma coisa maravilhosa, conhecer, né, os lugares e tal. Porque, assim, eu conheço boa parte do Brasil, eu acredito conhecer, digo. Superficialmente também, não conheço, vamos dizer, com profundidade. Alguns lugares sim, mas muito poucos lugares. Mas conheço pelo menos metade do Brasil, eu posso dizer, né? Mas eu gostaria muito de conhecer. Estive na Alemanha uma vez, né, por força até profissional, tá? Achei muito bonito aquela coisa. Todas as viagens internas eram de trem, então você via muita paisagem bonita, né? Castelos e tal, que é totalmente diferente da nossa paisagem, né? Principalmente a gente que é mais urbano, né? Acostumado com Sorocaba, São Paulo, né? Então a gente vê muito essa coisa de prédio e tudo mais. E lá na Alemanha dificilmente você vê cidades com altos prédios, né? Que eu me lembro, assim, que você fala assim, olha, o mais próximo da paisagem urbana que nós mais assim, aqui do Brasil estamos acostumados, tá? Eu acho que foi Frankfurt, né? Que se via já prédios bem mais altos e tudo mais, né? Stuttgart também, mas Stuttgart é interessante que assim tem uma cidade baixa e uma cidade alta. A cidade baixa é mais antiga, né? Então preserva mais as coisas, e a cidade alta é já mais moderna, embora também tenha muita coisa antiga, né? Mas ela é mais moderna, então tem um pouco mais de prédios também. Mas é um país lindíssimo, então eu gostaria muito de viajar. Se tivesse dinheiro, eu viajava muito mais, sem dúvida. Bom, pelo menos está conhecendo aí as culturas brasileiras, né? Porque o Brasil são vários Brasis, né? Como se costuma dizer, né? Sim, eu acho que a grande riqueza do Brasil é essa diversidade. Né? Essa diversidade não só interna, né? Esses regionalismos, né? Então, você tem a cultura nordestina, a cultura sulista, né? A paulista, a carioca, a mineira, enfim, né? O norte, né? Cada região, ou às vezes até cada estado brasileiro tem uma característica diferente, tem uma cultura diferente. Mas eu acho, e aí talvez eu fale até, vamos dizer, em causa própria, né? Mas essa característica de o Brasil ter povos do mundo inteiro, ela traz uma riqueza muito grande para o Brasil, né? Assim, muitas experiências de intercâmbio internacional, mesmo de relações internacionais, tá? Eu acho que o Brasil poderia ser, até de certa forma, mas poderia ser de forma mais intensa, né? Você vê aqui judeu, né? De braço dado com muçulmano, né? Japonês com chinês, né? Que existe lá na região, existe uma rixa muito antiga, né? Até por força, né? da atuação imperialista do Japão durante uma época. E você vê que as culturas estrangeiras, elas se dão muito bem aqui, né? Se casam bem, elas sabem. O que é difícil você ter na própria região deles, lá nos países, né? No exterior, né? Então, acho que a grande riqueza do Brasil é essa, é a mescla interna, né? Das regiões, dos estados, mas também com a contribuição dos países que vieram, dos estrangeiros, né? Dos imigrantes que vieram de fora, né? Essa para mim é a grande riqueza do Brasil. Em 79 você começou em jornalismo, você já tem duas épocas diferentes. Durante a ditadura, pós-ditadura, na época do jornalismo, que a gente sabe que foi bastante difícil. E também você passou por experiências diferentes. Você trabalhou em Campinas, Jundiaí e Sorocaba. Essas características mudam muito no jornal? Quais foram os desafios? Como que foi o trabalho do jornalismo naquele período em que você tinha os militares rangendo os dentes para vocês, jornalistas, e depois de 88, felizmente com a Constituição, as coisas começaram a andar um pouco melhor para a democracia? São períodos distintos, né, Fernando? Assim, existia, de fato, né, uma censura, né? Até, claro que isso foi muito mais, vamos dizer, forte, a presença da censura foi muito mais forte final dos anos 1960, 1970, né, a década de 1970. Depois, a partir de 1980, deu uma suavizada, digamos assim, mas ainda eram os militares que estavam comandando, né, o processo político do país. Olha, eu posso dizer para você que eu tive muita sorte também na minha carreira, né? Esses dias, essa coisa do Face, eu acho muito legal, né? Essas coisas de redes sociais, porque você acaba retomando contatos, né, de pessoas... Aliás, uma evolução ou uma revolução na comunicação, né?
Olha, eu assim, tem o lado positivo e tem o lado negativo, eu acho. Né? A gente trabalha também com marketing político eleitoral, né? Então ele tem um lado nefasto, né? Que aí, embora tenha mudado a legislação, né? Vamos ver agora como é que se comporta isso, mas é um território livre, né? Essa coisa de fake, então, ataques, baixarias, isso é o lado negativo. Agora, tem o lado positivo, como eu disse, né? Um amigo nosso que trabalhou com a gente lá em Jundiaí, no Jornal da Cidade, ele postou uma foto de uma feijoada, um churrasco, que eu não me lembro ao certo, que foi por ocasião do nascimento do filho dele. E aí, assim, uma foto que tem umas 40 pessoas, mais ou menos, e que eram, basicamente, os jornalistas da redação do Jornal da Cidade, né? Daquela época. E é muito legal você ver, né? E não está nessa foto o cara que era o editor do jornal, falecido, o Cine Amazônia, foi editor de esportes do Jornal da Tarde durante muito tempo. Ele era muito jovem, né? Eu acho que ele é mais jovem do que eu, já falecido, mas ele era mais novo que eu. Tá? Então a gente tinha uma liberdade um pouco maior, né? E, quer dizer, liberdade não era total. A liberdade total em jornalismo é utopia, né? Mas, de toda forma, a gente tinha. Então, a gente acostumou a trabalhar, né? Assim, com uma liberdade bastante legal e tal, que você conseguia desenvolver o trabalho. E por ter essa equipe legal, né? Vários foram para a revista Veja, para Isto É, para Estadão e tudo mais, né? Então, essa troca de informações, esse convívio até social que a gente tinha, isso acabou enriquecendo a gente. Fora a questão, vamos dizer, do jornal em si, tinha a questão da faculdade, né? Porque é aquela coisa da efervescência política, né? Eu participei do movimento estudantil, fui uma vez candidato a presidente do diretório acadêmico, né? A ditadura tinha acabado com os centros acadêmicos, com diretórios centrais de estudantes e tudo mais, então o máximo que se permitiam eram os diretórios acadêmicos. Eu fui presidente, mas por força também de brigas dos movimentos, né, dos grupos, né, organizados, né, do movimento estudantil, na época era Libelu, Convergência Socialista, MR8, a gente era, né, viu? Esse livro que eu falei que eu estou lendo, que é a Memórias de um Anarquista Japonês, não sou eu, mas a minha formação é anarquista, né? Então a gente não tinha uma identificação com nenhum grupo estudantil. E aí começou uma troca de acusação, ou vamos dizer, cada um querendo forjar uma situação, querendo nos identificar com um determinado grupo. Ah, não, eles são MR8, eles são Libelu, eles são Convergência. Falei, pessoal, acabou. Não quero mais, paramos de fazer campanha. Falei, não, se for para isso, não é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, dentro da faculdade também a gente fez alguma coisa, né? Fizemos uma revista chamada Esporro, né? Era a revista, que era uma coisa assim que, de certa forma, mexeu um pouco a estrutura da faculdade. Né? Esporro. Esporro. E aí eram... Bem, os dirigentes da universidade, então, né, do nosso curso, eram pessoas ligadas à ditadura militar e tudo mais, e a gente acabou fazendo alguns trabalhos, revelando algumas coisas bastidores. Por nossa sorte, tinha um professor que saiu descontente e tudo mais, ele era de esquerda, mas saiu descontente, saiu praticamente enxotado da universidade, e ele abriu o jogo, contou um monte de coisa e tudo mais. Tanto que nós publicamos uma revista com a entrevista dele, e não aconteceu nada com a gente. Então era verdade o que, né? Supõe-se que seja verdade tudo o que ele falou. E aí a gente fez vários trabalhos legais, uma coisa que eu lembro, pena que eu não guardei uma cópia para mim, no meu trabalho, né? Hoje é TCC, né? Que se chama, né? Trabalho de conclusão de curso, mas o meu eu fiz em cima da morte do Alexandre Vanucchi, aqui de Sorocaba, né? Líder estudantil, né? Fazia geologia, né, na USP, e foi morto pela ditadura. E eu fiz, foi na época, mais ou menos na época que saiu uma música do Bob Marley, né, o No Woman No Cry, né? Só que a versão do Gilberto Gil. Então eu fiz uma analogia, né, com a música e com a história da vida do Alexandre. Quer dizer, isso tudo era, uma certa forma, alguma coisa de resistência à ditadura. Né? Fizemos uma vez, o nosso grupo, um programa de música, né, que a professora mandou trancar a sala para que o som não vazasse para lugar nenhum. Verdade. Porque eram músicas de protesto na época. Né? E por causa disso vocês tiveram que correr de militar alguma vez? Não, não, nós participamos de passeatas, essas coisas em Campinas, algumas a gente chegou a participar e tudo mais. Mas aí isso foi o quê? Até 79, a partir de 80 começou a ter, né, uma abertura maior. Participei de movimento da anistia, movimento
direta já, né? Se é que existe ainda, eu me considero de esquerda ainda, né? Eu acho assim, o mundo precisa repensar o sistema político, né? Eu acho que assim, os sistemas políticos como um todo estão degradados, tá? Eu acho que eles não contemplam, não atendem às necessidades das pessoas, que eu acho que não existe nada mais importante na vida do que a vida humana, né? Eu acho que então tem que se repensar. A gente vê notícia atrás de notícia, a concentração de riqueza no mundo é cada vez maior, riqueza no mundo tem bastante, tá? Só que ela não é dividida. Então, para mim, é inimaginável você ter a riqueza que existe no mundo, a geração de riqueza que tem no mundo, e gente passando fome, gente morrendo de fome. Isso é inconcebível, né? Tem que haver, é a velha história, mas que não se pratica, né, que é melhor às vezes dar uns anéis do que dar os dedos, né? Então, mas tem muito anel. Por que não dá alguns anéis? Não precisam dar todos os anéis, não. Alguns anéis eu acho que já seria suficiente para dar uma qualidade de vida melhor para quem está aí sofrendo, morrendo de fome. Eu acredito nisso, né? Estava até conversando esses dias com um amigo que há algum tempo não via, falando exatamente isso, né? Que hoje, quer dizer, se por um lado ele meio, em termos de carga tributária é pesada, são os países escandinavos, né? Eles têm uma carga tributária pesada, só que o Estado devolve tudo para eles lá, tá? Não gasta saúde, não gasta transporte, não gasta educação. Esse é o modelo justo. É cada vez mais pesado, mais oneroso para o Estado, tá? Mas o que você paga, você recebe em serviço e de qualidade, né? O que não acontece na maior parte do mundo. Aí não estou falando Brasil, não, estou falando Estados Unidos, você vê gente passando fome, gente pedindo esmola na rua. No Japão você vê, tem alguns que são opção de vida. Tem gente que quer morar na rua, quer viver na rua. Infelizmente essa é uma verdade. Sim, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que passa necessidade mesmo, que não tem oportunidade de ter uma condição de vida melhor, né? Então, eu acho que assim, tem que ter repensar sobre os modelos políticos que nós temos, né? Eu acho que nós não tivemos ainda, vamos dizer, um modelo socialista de fato, tá? Porque quando surgiram os países socialistas, comunistas, nós tínhamos a Guerra Fria, né? Então, quem estava, né, no bloco de lá, não no nosso bloco ocidental, então era mão de ferro. Então, o sistema político virou opressor, né? Isso é liberdade também, viu? Não tem nada que seja mais importante, né? Estou dizendo no convívio social, essas coisas, do que a liberdade. Primeiro é a vida, né? E depois é a liberdade. Não adianta você também ter vida e não ter liberdade. Você tem que ter liberdade. E lá não existia, né? Na cortina de ferro, na antiga cortina de ferro, não existia liberdade, né? Muito aqui no Brasil agora se discute esta questão da Copa do Mundo, aqui no Brasil, que era uma época que não deveria acontecer, que não deveria existir ainda essa Copa, que ela é bem-vinda, é verdade, que é paixão do brasileiro, futebol, enfim, entre outras tantas, mas que o momento não seria agora. Qual a avaliação que você faz com relação a tudo isso e toda essa crise que já vem assolando o país, inclusive já considerando as manifestações, até mesmo como um jornalista, que você tem essa leitura social e econômica desses quadros políticos aqui no Brasil? Olha, Fernando, eu digo para você que, em princípio, eu sou a favor de manifestações. Eu acho que assim, é um direito de você divergir, de você se manifestar. Óbvio, há limites para isso, né? Eu fico horrorizado com vandalismo, por exemplo. Depredar ônibus, depredar bens públicos e tudo mais. Porque quem acaba pagando é a própria sociedade. Eu vou e quebro algum prédio, arrebento algum prédio. Com que dinheiro é que vai ser consertado isso? É com o meu dinheiro também. Então, eu acho que isso as pessoas têm que entender, tá? Manifestação pacífica, ela é bem-vinda, ela tem que existir, tá? Agora, pacífica, depredar coisa pública, eu sou totalmente contra. Adoro esportes, todos os esportes, eu gosto de curling, para você ter ideia, né? Todo mundo tira um sarro da minha cara, falando que eu gosto de curling. Eu gosto de curling, eu acho um jogo altamente estratégico, né? De habilidade e tudo mais. Tem gosto para tudo, né? Vamos dizer. Sem dúvida. Acho que a Copa poderia ser uma grande oportunidade para o Brasil. O problema vamos dizer, o que tem ocorrido no entorno do evento Copa no Brasil, né? Superfaturamento de obras, né? Que a gente está vendo que parece que é regra geral, financiamento de obras
privadas com dinheiro público, tá? Você tem um estádio, tá lá fazendo estádio. Você faz o entorno, sistema viário, as obras de saneamento que tem que ser feitas, por causa de questão de drenagem e tudo mais. Ok, isso é papel do poder público. Até porque você está criando um local onde tem um afluxo de pessoas muito grande. Né? Então, o poder público, acho que o poder público tem que colaborar nesse sentido. Agora, na obra direta, eu acho que o poder público não tem que colocar dinheiro. Até porque depois não tem retorno nenhum. Né? Além disso, tá? Para mim, né, eu adoro futebol, né? Até gosto de jogar, não que eu jogue bem, gosto de jogar. Tá? Mas não dá para você pensar em ter um estádio, tá, do porte que tem em Manaus, em Brasília, tá, Cuiabá, com todo respeito a esses estádios. Eu acho que até eles teriam direito. Mas nem futebol existe nesses lugares. Vai fazer o quê? Já se falou que o estádio de Manaus futuramente vai se transformar num presídio. Espera um pouquinho. Então não faz o estádio, faz o presídio de uma vez. Mas, não dá para entender. E aí depois, além disso, a questão... na Alemanha, eu estive na Alemanha por força da Copa do Mundo da Alemanha em 2006, eu fui em 2004 para conhecer as cidades que iam ser sede. O sistema de transporte da Alemanha é fantástico, é notável. Eu só viajei de trem, tá? E aqueles trem que uma hora eu estava de pé na frente de um vagão, que eu queria ver a paisagem e tudo mais, eu olhei lá num visorzinho, 257 km por hora. E não são dos mais, não é a maior velocidade e nem é dos mais rápidos do mundo, né? Tá? Mas você foi um conforto, né? E você fala, pô, legal. Agora, o cara que, vamos dizer que um estrangeiro queira vir para o Brasil e quer acompanhar os principais jogos. Agora, como é que ele faz para assistir um jogo no Rio Grande do Sul, depois ele vai para Manaus, depois ele vem para Brasília, depois tem São Paulo? É impossível. Ele tem que escolher alguns jogos, sei lá, entre Rio, São Paulo e Minas, por exemplo, são bem mais próximos, o resto fica inviável de assistir. Né? Porque esse deslocamento e a logística, hotel e tudo mais, fica caríssimo além de tudo, né? Sem contar que, assim, viajar no Brasil é mais caro do que viajar para o exterior, né? Então, Copa do Mundo, eu acho ótimo. Legal que seja feito no Brasil. Mas sem as irregularidades, os problemas, muitos problemas que estão acontecendo. Ontem, né? A gente estava exatamente em um mês da Copa, né? Eu estava assistindo um noticiário de televisão, o que tem de coisa em obra é uma barbaridade, né? A outra coisa que eu acho que é importantíssimo a gente ter noção, né, essa coisa da segurança. Né? Eu não estou falando por causa de turista estrangeiro, não, estou falando por causa localmente mesmo. Os turistas ou os espectadores brasileiros, tá, eles têm que ter o mesmo respeito que está todo mundo falando, né? Que, não, os turistas que vierem, os estrangeiros vão ter toda a segurança. E nós? E os brasileiros? Nós não, porque eu não gosto de nenhum jogo da Copa. Mas e os brasileiros? Você pensar que há cerca de 15 dias jogaram lá no estado do Arruda, acho que é o estado do Arruda, um vaso sanitário, num cara matou um cara. Agora, espera um pouquinho. Onde estava esse vaso sanitário? O estádio estava em obras? Estava em obras. A parte que está em obras, ela tem que estar isolada. Não pode ter ninguém ter acesso. O cara foi lá, arrancou o vaso, sei lá, que estava instalado, ninguém viu. Aí ele pega, parece que ele andou 100 metros, né, com um vaso. Ninguém viu ele andando com esse vaso 100 metros. Pô, não é um copo, né, que eu ponho no bolso e escondo. É um vaso que é desse tamanho, ninguém viu. Quer dizer, que imagem, né, porque a coisa da Copa do Mundo também é assim, é a imagem que se quer vender do Brasil pujante lá para fora, né, do Brasil grande, do Brasil moderno e tudo mais. Isso depõe, na minha concepção, totalmente contra essa imagem que quer se vender por lá fora. Agora, culpa de quem? Muitos culpados. Se falou em punir o cara, se puniu o clube. Desculpa, alguém falou em punir o clube? Alguém falou em punir o administrador do estádio? Tem que punir todo mundo. Pois é. A punição, essa sensação de impunidade é complicada. Maria, você com esse poço de conhecimento, 30 minutos é pouco tempo para a gente bater um papo e a gente já esgotou o tempo aqui. Quero agradecer muito a sua participação e, claro, já deixo o convite aqui para uma próxima participação para a gente falar sobre campanhas políticas, sobre esse trabalho de marketing político que você já desenvolve com a tua agência também e o trabalho em específico dessas assessorias. Obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Me coloco à disposição quando
quiser tapar um buraco aí com alguém para entrevistar, tuas ordens. Muito obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista Carlos Alberto Maria. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, da TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui, até o próximo.